pessoal, estamos aqui hoje no 36º episódio do G1 Cast com nossa linda equipe de marketing aqui, e nós estamos no YouTube, Spotify e Instagram e também no Carbamol Palhano. Hoje com uma convidada muito especial para o nosso Outubro Rosa, doutora Bianca Lima. Seja muito bem-vinda. Doutora Bianca, ela é médica, cirurgiã plástica, é especialista em câncer de mama e reconstrução, atua já há mais de 15 anos e aceitou o nosso convite, veio diretamente de Maringá para conversar conosco. Então seja muito bem-vindo, doutora. Muito obrigada, Vinícius, é um prazer. É um tema que eu gosto muito de falar sobre, primeiro porque eu sou mulher, né? Então, o grupo mais afetado pelo câncer de mama. E como eu trabalho, né, no dia a dia com reconstrução pós-câncer de mama, então para mim é um prazer falar sobre. Muito legal, doutora. Agradeço mais uma vez a sua vinda e vamos direto ao ponto, né? Eu acho que numa próxima ocasião eu gostaria de saber toda a tua trajetória, mas já falamos da sua especialidade, então, cirurgia plástica, né? E conta pra gente um pouquinho de como surgiu a história do Outubro Rosa. Isso aí acho que deve ser bem interessante. Sim. Eu particularmente não conheço. Pode falar pra Então, assim, o Outubro Rosa, na verdade, poderia ser, costumo dizer o seguinte, poderia ser Janeiro Rosa, Fevereiro Rosa. Acabaram escolhendo um mês, né, pra bater mais na tecla sobre o tema, né? Certo. Mas o slogan Outubro Rosa começou ali mais ou menos no final da década de 70. Tá? Começou ali nos Estados Unidos, uma moça chamada Susan Komen evoluiu com câncer de mama numa época que o diagnóstico não era tão precoce e os tratamentos também, né, da medicina eles não eram tão efetivos. Tá? Fato é que ela evoluiu com câncer de mama e 2 anos após, ali no começo da década de 80, ela veio a óbito, certo, pelo câncer de mama mesmo. Tá? E a irmã dela, que é a Nancy, acabou, né, tipo, pegando esse fato e transformando num movimento inicialmente norte-americano, certo, e depois daí foi se alastrando para o mundo, né? Então, ali por volta dessa época mesmo surgiu uma fundação com o nome da irmã, né, Susan Komen, e ali em meados da década de 90, ela fez a primeira corrida em Nova York, que seria Run for Cure, né, em prol do câncer de mama. E ali que veio o lacinho rosa, que foram distribuídas as primeiras vezes os lacinhos rosas, representando esse movimento em prol da cura para o câncer de mama. Legal. Isso ocorreu em outubro daí? Não, eles estipularam realmente um mês ali que ficou padronizado. Mas partiu de lá isso? Partiu de Nova York, né? A partir da Nancy, que é a irmã dessa Susan Komen. E no Brasil a gente demorou um pouquinho para aderir, né? Então, assim, lá foi por volta de meados da década de 90. O Brasil, a primeira vez que houve um movimento, né, relacionado ao Outubro Rosa foi em 2002. O obelisco do Ibirapuera foi iluminado de rosa. E depois esfriou. Isso não se propagou. Né? Isso daí lá para 2008, 2010 que houve uma movimentação brasileira em geral e hoje o tema em outubro é bastante falado no Brasil inteiro. O Cristo fica rosa, em Maringá a Catedral fica rosa e assim por diante, né? Certo. Assim, em termos de dados, doutora, primeiro, né, a gente... É muito legal escutar a história, porque é uma coisa que, para mim, eu nunca tinha escutado, né? Isso aí vai dar, inclusive, um corte muito legal aí pra gente soltar. Agora, falando um pouquinho de dados aí, de forma bem resumida, para o pessoal ter uma ideia da dimensão, né? Do câncer de mama, que eu sei que é algo muito sério, mas confesso que, assim, eu não tenho conhecimento técnicos zero, assim, e de números muito menos. Então, se você puder soltar alguma coisa pro pessoal, também é legal. Então, assim, estatística, a gente acaba seguindo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que é uma grande referência de tratamento oncológico no Brasil. Tá? Então, dados, evoluções de tratamento são todos baseados no INCA, tá? Então, assim, primeiro, o câncer de mama, ele, na verdade, é o câncer que mais mata a mulher no Brasil.
Então, assim... Tá aí a primeira estatística. Primeira estatística, né? Então, ele é tão relevante que de todos os cânceres que vocês podem conhecer, estômago, tireoide, pulmão, o intestino, que é muito comum, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, tá? É o câncer mais comum? Não é. O câncer mais comum no mundo é o câncer de pele não melanoma. Certo. É comum, super comum, tá? Certo. Só que são cânceres não tão letais. Certo. Né? O câncer de mama, na verdade, ele tem uma faixa etária ali de 50 a 69 anos, não exclusiva, né? Mas é um câncer muito prevalente e muito letal na mulher. Certo. Né? Normalmente ele atinge mais essa faixa etária. Mais essa faixa etária, de 50 a 69 anos. Certo. Mais ou menos ali 10% dos casos ele afeta mulheres abaixo de 35 anos. Perfeito. Ou acima, né, de 69, a partir de 70. Sim. Só que assim, só que se ele identificado precocemente, isso é muito importante falar, porque o termo câncer, ele é um tabu, né? Uhum. Não sei se, talvez em países não de primeiro mundo, mas é muito tabu no Sim. Brasil. Sim. Né? Tanto é que tem gente que nem quer procurar atendimento com aquela frase assim, ai, quem procura acha, né? Então, melhor não mexer com o que está ganhando, né? É muito comum, infelizmente, né? Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. E o INCA, ele solta um número que é muito acalentador, que ele fala o seguinte, 1 a cada 3 casos, se procurados precocemente, tem cura. Olha só, isso é um número relevante. Você também, entendeu? Né? Pra quem faz essa piadinha aí, que realmente o que você falou é verdade, né? Sim. Muita gente fala, só tem quem faz exame, não sei o quê. Que isso, é quem procura acha, mas que bom acha no começo. Acha no começo e se trata e sara, Sim, né? exatamente. Então, a grande maioria se cura. Uhum. O grande problema é que o Brasil é um país extremamente grande, né? Heterogêneo em termos de acesso à saúde, economicamente falando, né? Então, assim... ainda 40% das pessoas que têm o diagnóstico já estão no estadio 3 e 4, que são os estadios mais evoluídos. Sim. Então, 60% conseguem chegar nos estadios iniciais. Certo. Ainda é a maioria, mas ainda 40% é um número expressivo. Muito. Né? Muito. Que já estão em estadios avançados, que a taxa de cura é mais baixa. Sim. Né? Sim. Então, por isso que a gente fica ali martelando, que, claro, é outubro mais que a gente fala, mas, tipo, tem que se falar todo dia. Porque, assim, tem que se lembrar todo dia. Todo né? dia. Eu que trabalho com isso, que obviamente lido mais frequentemente, todo dia a gente vê mulheres tendo diagnóstico de câncer de mama. Certo. Dentro ainda desses números, número de cânceres, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o podcast, né? Diagnosticados de mulheres desse ano, tem um número? Tem, por volta de 76 mil. Né? Casos novos, a previsão é 76 mil. E ali, são casos novos, né? Casos tem os que novos, estão andando. Estão em tratamento. Né? E de número de óbitos, o que o INCA soltou foi referente a 2021. Né? Que é na faixa de 11 para cada 100 mil habitantes. Parece pouco, mas é muito. É muito, é bastante. Nossa. 100 mil mulheres, desculpa, 100 mil habitantes, 100 mil mulheres. Agora, a questão da prevenção, né, doutora? Né? Você falou que se a gente consegue ver isso antes, a gente tem uma chance maior de cura, né? Então, acho que é muito importante passar para o pessoal aí como se prevenir, né? Ou como estar à frente, tentar estar à frente dessa doença, né? Sim. Então, a gente tem algumas linhas de orientação. Primeira linha de orientação. Primeira linha de orientação que a gente passa para mulheres e homens em geral, né? Uhum. É o seguinte. Então, na verdade, antes o pessoal falava mais do autoexame de mama. Certo. Né? Porque assim, para você procurar um atendimento, você tem que ter alguma suspeição. Certo. Né? Você tem que suspeitar que você está com alguma coisa. Então, a primeira linha é o quê? Eles mudaram o nome de autoexame para autoconhecimento. Então, a mulher... Esse nome autoexame eu já tinha ouvido já em campanhas aí. Então, assim, eles mudaram um pouquinho, adaptaram. Por quê? Porque, às vezes, a mulher, ela ficava muito restrita a esse... do jeito que é orientada, é uma vez por mês. Não. Porque, assim, não tem nenhum médico que vai conseguir conhecer melhor a nossa mama do que nós mesmas. Sim. Né? Então, ali no dia a dia, a gente tem que se conhecer. Perfeito. Então, tem que apalpar, né, a mama
Pra quê? Porque se você fizer isso com frequência, qualquer coisa diferente, você consegue detectar precocemente. Perfeito. Até aproveitando isso daí, eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, né? E aí eu acho que é até bom que do lado de cá tem um homem leigo, né? Porque eu vou fazer algumas perguntas que às vezes as pessoas têm vergonha de fazer. Por exemplo, quando você fala de apalpar, de tocar, normalmente sente algum carocinho, alguma coisa... Importante a pergunta, porque às vezes a pessoa vai palpar, mas vou achar o quê? Ou é uma dor, ou dá alguma dor específica no mamilo, ou só para entender pessoal, um pouco melhor aí, saber né? o que procurar, né? Exato. Então, assim, normalmente, o que se acha, tanto em homem quanto em mulher, tá? Seria nódulo. Um nódulo, a palpação, você vê um caroço ali. Sim. Você, quando aperta o mamilo, se ele sai, obviamente, fora da gestação, né? Perfeito. Sai algum líquido que não é para sair habitualmente, Perfeito. né? Ao apertar o mamilo. Algumas retrações, que a gente chama, né? Porque a mama, ela tem um formato, você está adaptado àquele formato. De repente, ela começa a ter algumas depressões, deforma a arquitetura da mama. Sim. Tá? E, claro, se tiver uma dor insistente, também acende um sinal de alerta, isso. Tá? Então, seria caroço, né? Seria o nódulo, que a gente chama. Saída de algum líquido pelo mamilo, quando você faz expressão do mamilo, aperta o mamilo. E, normalmente, alguma retração, isso é alguma depressão na mama. E, normalmente, a gente pede para pessoa chegar na frente do espelho, né, despida, apertar a cintura, porque daí você faz contração da musculatura que está atrás da glândula mamária. Perfeito. E isso pode causar alguma distorção na arquitetura da mama, e isso é um sinal de alerta. Certo. A senhora falou um detalhe aí de fazer esse autoconhecimento, né, que não é mais chamado de autoexame. Agora, existe aí uma sugestão ou algo que é passado para os pacientes no sentido de uma recorrência de exame de mama, por exemplo, né, para tentar diagnosticar? Porque eu imagino também que, dentre todos esses sintomas, né, ou essas possibilidades, pode ter algo um pouco mais silencioso também, que talvez a pessoa não perceba, tal, né, ou que não consiga identificar. Então, assim, existe alguma periodicidade de exame que é conveniente ser feito? Então, assim, então, o que leva a mulher a procurar um atendimento? Esses sinais, né? Sinais e sintomas. Só que o que acontece? A Organização Mundial de Saúde, ela acabou, como afeta muitas mulheres no mundo inteiro, a gente está falando de Brasil, mas é mulheres no mundo inteiro, né? Perfeito. Então, ela estipulou o quê? Uma mamografia de rastreamento. O que é mamografia de rastreamento? É o quê? Se você não vai ver fatores de risco. Eles estipularam uma idade, né? Intervalo de idade, que é mais comum câncer de mama no mundo inteiro, e a mamografia de rastreamento começa nessa faixa etária. Tá? Que é dos 50? Dos 50 aos 69 anos. Perfeito. Então, a partir de 50 anos até 69 anos, se você não tiver nenhum fator de risco, né, tirando ser mulher, né, ou ter já diagnóstico, né, nenhum fator de risco, ser uma pessoa comum, certo, né, a cada 2 anos mamografia a partir de 50 anos até 69 anos, seria perfeito, o limite. Perfeito. Tá? No Brasil não funciona muito bem isto. Isso é a Organização Mundial da Saúde, isso aí funciona em outros países. Aqui é fornecido pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é público, só que assim, depende muito do estado, da cidade que você esteja, entendeu? É óbvio que numa cidade maior que nem Londrina, sei lá, Maringá, né, e com uma população que não é tão grande, é fácil você conseguir delinear isso aí. Perfeito. Mas você imagina lá em locais mais longínquos. O Brasil é um país continente, né? Continental, entendeu? Então, assim, mas isso que é estipulado pela Organização Mundial de Saúde. Qual que é o exame? Hoje é mamografia. Sim. A partir de 50 anos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho indicação de fazer antes. Em alguns casos específicos, se seu médico achar prudente, ele vai solicitar antes também. Isso até já faz parte da próxima pergunta que eu ia te fazer aqui, sobre a questão dos fatores de risco, né? Que foi uma coisa que você ressaltou aí e chamou muita atenção, né? Porque o primeiro fator de risco, ser mulher. Ser mulher.
né? Então, Primeiro disparado. Então, e aí na sequência, se você puder passar para o pessoal também o que mais pode né, ter essa predisposição, né? Vamos falar assim. Então, ó, primeira é ser mulher, né? Por quê? Porque fala assim, mas que azar, né? Não, é porque a mulher, ela tem hormônios, todos os hormônios, né? Tem testosterona também, mas o hormônio predominante é estrógeno. E o câncer de mama, ele é apaixonado por estrógeno, tá? Então, este é o fator que coloca a gente no maior grupo de risco. Só que tem outros, né? Quais são os outros? Mulheres que menstruam antes dos 12 anos, que a gente chama de menarca, que a gente chama menstruou precocemente. Sim. Né? Mulheres que optam por não ter filho, tem mais risco. Ter filho é uma ação protetora contra o câncer de mama. Uma das, né? Interessante. Então, primeira menstruação precoce, isso é antes de 12 anos. Primeira gestação tardia, que hoje, com a modernidade, a mulher está tendo filho mais tarde, mas 30 anos é considerado tardio, fisiologicamente. Perfeito. Após 30 anos, aumenta risco. Não amamentar o filho aumenta mas risco. Mas daí, só para a questão do tardio aí, 30 anos, né? Aumenta o risco depois que já teve... Depois de 30 anos. Depois que já teve, que já ficou grávida. Ficou grávida e aí... Não, assim, primeira gestação após os 30 anos já é considerada uma primeira gestação tardia. Entendi. Fisiologicamente. E aí teve a gestação tardia, já entra pro fator de risco. Entendi. A primeira gestação, a partir dos 30 anos, já é considerada de risco. Então, dentro dessa linha, doutora, é importante talvez dizer que aquela faixa etária dos 50 aos 69, foi isso que você falou? Isso. Aí, por exemplo, eu tive um filho com 32 anos, de repente já é uma pessoa que vale a pena fazer a cada 2 anos, já começar a fazer esse exame também. A partir de 50 anos. A partir de 50. Sim, porque assim, você vai ver o tanto de fatores de risco que eu vou citar para você. E você vai ver que tem gente que tem praticamente todos. Entendi. Né? Então, assim, mas isso quer dizer que ela vai ter? Não. Porque às vezes tem paciente que chega pra mim e fala assim, mas eu não me encaixo em nada. E eu tive mesmo assim. Sim, mas isso não quer dizer que quem está fora dos principais fatores de risco não venha a ter câncer de mama. Entendi. Esses são os principais fatores de risco. Tá? Então, menstruou antes dos 12, não amamentou, né, em caso de ter filho. A primeira gestação após os 30 anos aumenta risco. Uso de álcool aumenta risco. Né? Se você tem parentes de primeiro grau que tiveram ou câncer de ovário ou câncer de mama mesmo, aumenta risco também. Certo. Né? Por exemplo, na minha família não tem ninguém que teve câncer de mama. Perfeito. Por exemplo, mãe, avó, que são, né, parentes de primeiro grau. Tia, irmã da minha mãe, né? Ninguém. Né? Ou câncer de mama masculino na família também aumenta risco para as mulheres. Tá aí uma pergunta já. E você termina essa parte dos fatores que depois eu quero fazer essa pergunta sobre o masculino aí. Então, assim, a grande maioria dos fatores... outras coisas também que são que a gente consegue mudar. Porque tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Sim. Por exemplo, primeira menstruação cedo, filho, claro, que você pode escolher quando você vai querer ter, né? Álcool você pode escolher se você quer ingerir ou não, né? Mas, por exemplo, obesidade é um grande fator de risco. A pessoa fala assim, mas por quê? Por quê? Porque a gente consegue converter a gordura periférica através de uma enzima que chama aromatase em estrógeno. Nossa, que é o hormônio que o câncer de mama ama. Sim. Tá? E, junto com a obesidade, sedentarismo. Entendi. Né? Então, sedentário. Agora, você imagina se uma mulher que menstrua cedo, não tem filho, né? Então não amamenta, sim, né? Sim. Que é um fator protetor. Obesa, sedentária e é mulher. É uma bomba relógio. Né? É uma bomba relógio. E também, que a gente tinha conversado um pouco antes da conversa, aqui do podcast, quem faz reposição hormonal, tá? Normalmente, após a menopausa, né? Entrou na menopausa, pelo menos por 5 anos, e quem toma anticoncepcional durante longo tempo. Por quê? Porque a anticoncepcional fornece o quê? Hormônio. Né? E a reposição hormonal fornece o quê? Hormônio. Né? Então, são todos esses os principais fatores de risco. Nossa,
Como você falou, realmente são vários. São vários. São vários. Dentro da linha você falou câncer de mama, é óbvio, né, que o principal fator de risco é ser mulher, mas uma coisa que chamou a atenção, e a gente falou também um pouquinho antes do podcast, é a questão de ter câncer de mama em homem, né? Sim. E dado aí também o fato de nós também termos falado do tabu que é falar, né, de câncer aí no Brasil, né? Eu queria te perguntar também, existe então a possibilidade do homem ter câncer de mama? Sim, existe. Porque assim, o homem ele tem glândula mamária também. Tá? Tirando os homens que têm ginecomastia, Sim. que daí realmente tem que correr pro médico, sim, porque o homem não é para ter mama. O homem sim, tem glândula mamária, mas não pode ter estímulo para crescer. Sim. Tá? Então assim, é raro. Se você for pegar de 100 casos de câncer de mama, 99 vão ser em mulheres. Certo. Né? Então, 1% dos casos de câncer de mama são em homens. Nossa, mas parece pouco, mas Parece para mim pouco, já é bastante, claro, porque eu nem imaginava que existisse. Que existisse, né? E os sintomas ou sinais são exatamente os mesmos que a mulher. Vamos supor que o homem não tenha ginecomastia. O que é ginecomastia? É o aumento, né, da glândula mamária que acaba parecendo que tem mama homem mesmo. Mas vamos supor que o homem não tenha ginecomastia. Então, o que acontece ali na região da areola, ele vai palpar a mesma coisa, ou um nódulo, na hora que você aperta o mamilo vai sair uma secreção, né, algum líquido. Tá? E no homem que tem ginecomastia, é palpar que nem mulher. É mesmo? Sim, normalmente com movimentos, né, tipo, de rotacionais, né? Ergue um braço, palpa a mama contralateral e assim por diante. Na hora do banho, que todo mundo toma banho, então já tá se prevenindo, né? Certo. É muito interessante, então, homens, prestem atenção também. Isso aí não é só mulher. E agora falando aí, entrando um pouquinho na sua área de atuação, que eu imagino aí o impacto, né, que deve ter nós estamos falando aí da pessoa que é diagnosticada com câncer de mama, que passa por todo o tratamento e que às vezes perde. Eu acho que até é uma coisa que também, mais uma vez, eu vou buscar fazer algumas perguntas meio assim de leigo mesmo, né? Sempre que tem o câncer de mama, perde a mama? Então, assim, primeira pergunta, assim, é uma coisa, com qual frequência que isso acontece, né? Porque daí a gente vai começar a entrar um pouquinho na sua área de atuação também, que é a reconstrução, né? Sim. E que eu acho que é uma coisa maravilhosa, assim, né? E aí eu gostaria de entender mais aí, né, como mulher e como você vive isso, né, como que é o pós tal, né? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho, então. Perde a mama, quando diagnosticou, tem câncer de mama, a chance de perder a mama. Então, assim, vou voltar um pouquinho, então, tá joia? Então, assim, autoconhecimento, palpou, detectou alguma coisa diferente, quem procurar? Porque às vezes a pessoa fica assim, né, que não é barata tonta, quem procurar? Primeiro, existem 2 profissionais, sendo mulher, por exemplo, 2 profissionais que você pode procurar. Ou o ginecologista, que a mulher vai com frequência, ou o mastologista, que é o ginecologista especializado em mama. Certo. O homem pode procurar o quê? O mastologista. Porque dificilmente ele vai marcar um ginecologista. Ah, mas mastologista não é ginecologista? Sim, mas ele é especializado exclusivamente em mamas, tá? Então, procurou, eles vão fazer alguns exames, tá? O exame definitivo, vai fazer mamografia, vai fazer ultrassom. O exame definitivo é tirar este nódulo suspeito e mandar para análise, para patologia. Confirmou câncer de mama, aí vai abrir um leque, tá? Diagnosticou câncer de mama, aí o tratamento começa a ser multidisciplinar. Então, o que engloba esse tratamento? Cirurgia oncológica ou mastologista, que são os profissionais que operam o câncer, efetivamente. Vai ter oncologista clínico, que é o que faz a programação do tratamento complementar, para ver se tem quimioterapia, né, se é necessário quimioterapia, se é necessária radioterapia, se é necessário um bloqueador hormonal, sei lá, anastrozol, tamoxifeno, independente. Quanto tempo, que quimioterápica vai fazer, psicólogo, que é muito importante, tá? Porque o diagnóstico de câncer já é
já é impactante. Ainda num órgão que é super importante para a mulher, que é a mama, é duplamente impactante, né? Sim. E também fazendo parte dessa turma, a cirurgia plástica. Perfeito. Tá? Que normalmente é quem efetivamente vai reconstruir a sequela desse tratamento. Certo. Então vamos lá, esse paciente operou, né? E a pergunta que você me fez é pertinente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas todo mundo tem que tirar a mama? Então assim, o tratamento hoje, ele depende de paciente para paciente. Como certo. qualquer tratamento, ele é personalizado. O que funciona na Joana não funciona na Márcia, por exemplo. Uhum. Tá? Mas ainda é necessário tratamento cirúrgico. Tá? Todas perdem completamente a mama? Não. Existem duas possibilidades. Ou ela tira um quadrante. O que é um quadrante? Tem uma laranja, que é uma mama, onde é a localização do câncer, tá? Você tira um pedaço desse local que é chamado quadrantectomia. Certo. Quem vai definir isso? Esta equipe inteira. Ah, sim. Tá? Uhum. É o cirurgião oncológico ou mastologista, mais o oncologista. Eles já encaminham normalmente para mim, que sou cirurgiã plástica, para programar o que é melhor de abordagem para essa paciente, tá? Perfeito. Se vai ser quadrante ou se vai ser mastectomia. O que é mastectomia? Tirar toda a mama. Certo. Né? E fazer o tratamento complementar que for escolhido pela equipe. Uhum. Então, assim, São esses ainda... dois caminhos. Esses dois caminhos, mas ainda é cirúrgico em 100% dos casos. 100% dos casos e inevitavelmente vai ficar um grau de sequela. Exato. Ou é uma mama menor, Uhum. que seria a quadrantectomia, ou seria tirar a mama inteira. Tá. E aí, dentro dessa linha, quando você fala de toda essa equipe, o acesso, hoje o SUS ele disponibiliza, inclusive a plástica também? Inclusive a plástica. Ah, Por isso legal. que é sensacional o SUS no Brasil. Lembrando que o Brasil é gigantesco. O que se consegue em algumas cidades não se consegue, obviamente, em outras. Né? Uhum. Mas está na lei do SUS. Certo. Né? Então, o paciente ele tem direito. É claro que a gente pondera muito o que é direito e o que é possível. Sim. Porque às vezes o paciente fala assim, mas eu quero operar agora. Não. Quem vai definir a hora, que tipo de tática, claro que a gente discute com o paciente, tá? Sim. É a equipe. Vai reconstruir imediato, vai reconstruir tardio. Qual que é a melhor reconstrução para o seu caso? Né? E é aquele negócio que funciona para um, não funciona para outro. Uhum. Porque os pacientes me questionam muito com relação a isso. Eu imagino que também tem o lance assim, tem o SUS, né? E tem as esperas, e aí tem gente que se tem a possibilidade financeira de arcada e acaba indo no particular. Né? Agora sim, né, entrando um pouquinho mais a fundo quanto à reconstrução, né? Porque eu imagino que isso está linkado, como você falou, de psicólogos e tal, está linkado diretamente a uma questão de dignidade da mulher, de autoestima. E como que isso, você que vive isso lá, como que... Eu já vi teu Instagram, inclusive, pessoal, sigam aí, depois a gente deixa no final também, Bianca.cirurgia plástica. Cirurgia plástica, tá? Então, que tem ali, né, várias situações, né, com pessoas que já trataram com você, tudo, que você e bastante informação também. Agora, qual que é o impacto disso nas mulheres, né? Porque eu imagino assim, a mulher, ela deve passar, você deve ter visto já a mulher que passou por todo o trauma, né, desse câncer, ela perdeu a mama ou parte da mama, e aí ela tem a possibilidade de, né, melhorar a autoestima dela através da reconstrução, né? Fala um pouquinho sobre isso daí, da tua experiência de 15 anos aí. Nossa, já cruzei com muitas histórias, né? Então, assim, normalmente elas são encaminhadas, igual eu falei, quem define inicialmente é a equipe oncológica. Certo. É porque eu não interfiro no tratamento. Às vezes eu interfiro, não dá pra colocar cicatriz mais pra cá, mais pra lá, sim, mas em tratamento oncológico, por si só, eu não interfiro, porque, assim, a maior importância, ela é ser curada. Sim, perfeito. Né? Então, assim, não adianta você falar assim, tira menos, porque o câncer, ele não brinca em serviço, né? Mas eu imagino que deve vir bastante, né? Muita. Gente pedindo isso. Sim. E é um momento tão delicado, sim, né? Que tem que ter uma... a gente fala assim que às vezes tem
tem profissionais que vão se tornando frio ao Sim, longo do tempo. tem uma Eu empatia, imagino que né? você tem que ter uma empatia muito grande com essas pessoas, porque, né, a pessoa já está aí fragilizada, Super. né? Então, assim, se você chega e fala, não tem jeito, você tem que pensar que é o câncer, tá tirando. Não, calma, Sim. nós vamos fazer um trabalho, né? Sim. Vai ficar legal, tal, enfim, mostrar algumas coisas já feitas, né? Porque assim, a maioria, né, então é encaminhada para mim depois que fez o tratamento. Perfeito. Então ela já fez químio, já fez rádio, né? Não está de alta ainda, porque a alta da oncologia é após 5 anos do tratamento. Porque ainda toma normalmente um antiestrogênico, que é o tamoxifeno, ou outros, né? Sim. Então eles só liberam após 5 anos. Mas assim, depois que fez a quimio e rádio, que normalmente finaliza em 1 ano, eles acabam encaminhando para mim. Tem casos que ele encaminha, a paciente ainda está em tratamento oncológico. Como? Nem operou ainda. Para a gente definir a reconstrução, tipo, juntos. Né? Mas a maioria é encaminhado após o tratamento mesmo. Certo. Porque tem alguns tratamentos que interferem na reconstrução, tipo radioterapia. Tá? Mas a paciente chega, tipo assim, é como se ela tivesse, as mesmas que já trataram, é como se ela tivesse, porque é tanta expectativa, né? Porque é tão importante a mama para a mulher, que ela chega como se fosse um cachorro ferido, né? Sim. Chega cabisbaixa, algumas vão sozinha, algumas vão com cônjuge, né? Porque elas realmente, igual você falou, elas ficam envergonhadas, né? Da situação. Mas daí a gente conversa certinho, as que não estão com o psicólogo já encaminho, porque eu acho que é uma retaguarda importantíssima, tá? Aí a gente vai conversar sobre qual que é a melhor indicação para ela, né? Por que eu falo para ela? Porque às vezes elas vêm com histórias de colegas. Ah, mas a minha colega operou não sei onde, com não sei quem, e ele fez isso. Falei, gente, tratamento médico, porque não é porque a reconstrução é tratamento médico. Ele é personalizado. Então, vamos tratar do seu caso, né? Aí eu explico, cada caso é um caso, né? O que serve para um serve para outro, eu imagino a complexidade disso, porque daí você tem, junto com isso, você tem o que a pessoa já passou, se ela já engravidou, se não engravidou, como que foi, se já amamentou, não amamentou, se tem silicone, se não tem, sim, enfim, exatamente. Tanta coisa, né? A programação, ela é... E eu costumo dizer o seguinte, quando é mastectomia, né? Acho que vocês nunca viram uma paciente mastectomizada, né? Então, assim, você imagina tirar a mama. Um lado tem mama, que é a normal, o outro lado é um tórax reto, sem nada, com a cicatriz normalmente horizontal. Não tem areola, não tem nada, tudo é sacrificado, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, alguém já viu um prédio ser construído? Vocês que mexem com imóveis. Sim. Quanto tempo demora, em média, um prédio para ser construído? 3, 4 anos, pelo menos. Né? Então, assim, essas pacientes, elas acabam ficando comigo no mínimo 2 anos. Por quê? Porque é um prédio que vai ser construído, né? E o pior, é como se fosse uma torre, não gêmea, porque não é igual. Sim. Mas tem uma mama. Já existe uma tem normal. Que ficar o mais semelhante possível. Então, assim, a gente parte do nada, porque é uma pele colada no tórax. Então, você vai construir um órgão que não vai ser mama, mas vai ser um volume, que é tridimensional, porque ele é tridimensional, né, a reconstrução. Então, assim, é como se você partisse da fundação, que nem prédio. Sim. Então, cada procedimento, eu, né, particularmente, porque cada cirurgião também tem uma logística, né? Entre cada procedimento, demoram 6 meses para eu fazer o próximo. Entendi. Né? Então, vamos supor, a paciente não tem nada no tórax, foi mastectomia. Então, a primeira coisa que ela vai fazer, que é a cirurgia maior de todas, eu rodo um retalho, normalmente, que é a minha preferência, que vem das costas. O que é retalho? Vai pele e músculo das costas. Né? Eu rodo para frente. E isso vai servir o quê? De arcabouço por um expansor que a gente coloca. Imagina uma prótese de silicone vazia. Nossa, mas vazia sim. Primeiro momento, o expansor, na verdade, ele vai atrás de toda essa estrutura que eu rodei para frente, que vai ficar naquela cicatriz, né, que ela tinha aqui na frente. E ela tem uma válvula, esse expansor, devia ter trazido para vocês verem. Ela tem uma válvula, então o expansor é como se fosse uma prótese, sai uma conexão entre esse expansor e uma válvula. Sim. Tá? Que ela fica tudo embaixo da pele, a gente punciona essa válvula e vai enchendo com soro. Sim. E esse expansor, ele vai... Isso aos poucos? Aos poucos. Semanalmente, essa paciente volta comigo. Então, a gente vai colocando gradualmente soro fisiológico. Então, esse expansor, ele vai enchendo soro. Nossa. Isso daí vai o quê? Toda essa estrutura vai afastando, porque ela é colada no tórax.
Então, aquele músculo, aquela pele que eu rodei das costas vai afastando, afastando. Isso aí pra quê? Pra ganhar espaço, porque inicialmente não tem, pra eu conseguir colocar o quê? Um volume no futuro. Perfeito. Que são 6 meses depois. 6 meses depois que tá totalmente cheio, a gente deixa mais 6 meses totalmente expandido pra quebrar a memória da pele, pra partir pra um segundo tempo cirúrgico. Entendi. Então, ela volta pro bloco cirúrgico, a gente tira esse expansor que tá cheio de líquido, de soro fisiológico, e substitui por uma prótese. Então, já foi a segunda cirurgia. Perfeito. Tirou Segunda esse cirurgia que 6 aconteceu dentro de Dá pelo menos uns 7, 8 meses. 7, 8 Porque meses. até eu fazer a primeira Entre cirurgia... a primeira e a expansão e ficar 6 meses totalmente Aham. expandido, dá uns 7, 8 meses. Sim. Aí parte para a segunda, que eu tiro o expansor e coloco a prótese. Então, é a segunda cirurgia. A terceira cirurgia, normalmente, ocorre 6 meses depois. Que eu mexo no quê? Na mama natural dela. Porque, às vezes, tem que fazer algum ajuste. Ou colocar prótese, ou tirar um pouco de pele e colocar prótese. Entendi. Para ficar o mais semelhante parecido possível. Que é mais fácil mexer numa mama já existente, Com certeza, tal, sem sombra de dúvida. Do que na Do que que você partir está do zero. reconstruindo, né? Isso, porque aqui eu Perfeito. estou reconstruindo, normalmente eu parto do zero, Perfeito. em caso de mastectomia. E a última reconstrução, lembrar que a paciente, quando ela faz mastectomia, ela tira tudo, inclusive a areola, a gente faz um protótipo de areola, Sim. né? Ou pigmenta, É tatuagem. Tem ou gente que faz tatuagem, que chama micropigmentação de areola, ou a gente faz retalho mesmo local. Aham. Na própria reconstrução que a gente faz, existem algumas técnicas de retalho, que a gente chama, Aham. que dá a imagem de uma areola. Ah, entendi. Então, isso daí, a cada 6 meses, mais ou menos, são 2 anos pelo São menos. 2 anos para conseguir a reconstrução total, vamos falar assim. Isso. Nossa, você vê, né? Como a gente é leigo, né? Porque pro leigo, assim, teve tal, vou reconstruir, meu, é igual colocar um silicone, vai lá, resolve, não tem acabou, né? espaço. Exatamente. Agora, em existe caso de todo um quadrante, processo, é um né? pouco mais simples, entre aspas. Certo. Né? Por quê? Porque tem mama, tá menor que o Sim, outro lado. sim. Tem mama, mas o problema é que normalmente quadrantectomia faz radioterapia também. Entendeu? E a radioterapia, ela é importantíssima para o câncer, mas para a reconstrução, ela é um pouco limitante. Entendi. Que aumenta as chances de intercorrências. Mas daí não tem o que a gente Não tem o fazer, que né? fazer. Faz parte do tratamento oncológico. Mas daí a rádio, quando ocorre a rádio, aí dá para fazer do mesmo jeito a redução? Mas as incidências de intercorrências... você pode perguntar que intercorrências? Aumenta a chance de sofrimento da areola. Entendi. Porque a paciente, ela tem areola. Ela A continua quadrantectomia, tirou um pedaço, a não ser que o câncer seja na areola, né? Sim, Então, sim. assim, arranca um pedaço, mas tira um pedaço, mas a areola fica. Certo. Então, assim, é uma areola que foi irradiada. Uhum. Então, para ajustar tecido, né, deixar ela mais bonitinha, a gente vai ter que mexer na areola. Perfeito. Né? Então, pode ser que ela sofra, o próprio tecido mamário sofra, porque a gente vai ter que cortar, né, suturar essa mama, então pode ser que sofra. Entendi. Caso da rádio. Quando você fala de sofrer, é Morrer. mais... Hã? Morrer, necrosar. Entendi. O tecido. O tecido, e ter que tecido. refazer tudo de novo. Ou ter que partir para um plano B. Entendi, Né? entendi. Ou pigmentar depois a areola se perder, Entendi. ou reconstruir um retalho aí para fazer uma areola, Entendi. entendeu? O fato é que tem caminho, né? Tem caminho? Sempre tem solução, né? Isso aí é um negócio que traz um alento também, né? Exatamente. Porque eu imagino que isso deve ser meio desesperador. E saber que o SUS também contempla, meu Deus, isso daí também eu acho que deve ser uma informação que tem muita mulher que não deve nem saber que tem isso também, né? Exatamente. Bom, agora a questão de... Deixa eu ver aqui se ficou algum item pendente. Isso é legal. Eu acho que ao longo desses 15 anos de atuação sua, tem algum caso assim que você pode compartilhar com a gente? Obviamente sem talvez mencionar nome, mas assim, que marcou você e tal, que eu acho que é importante deixar pro pessoal aí também. Tem N casos, porque imagina, eu já operei mais de centenas de pacientes, né? Uhum. Tem pacientes que, graças a Deus, já estão de alta faz tempo, imagina, 15 anos, estão de alta faz tempo, tocando as suas vidas, né? Sim. E no ano passado eu fiz um documentário bem interessante, né? Então eu peguei casos reais, elas aceitaram, né? Porque eu falei assim, é muito importante vocês reverberarem a história de vocês com o mundo, né? Com Sim. todo mundo que quiser assistir. Porque, primeiro, vocês são vencedoras.
né? Vocês estão totalmente reconstruídas, estão vivas e de alta da oncologia. Então, assim, é uma história de extremo sucesso, muito, né? Muito. Então, eu assim, imagino que é uma história de, às vezes, 2, 3 anos, pelo menos, né? Ou até mais. Né? coloca aí 5, né? Porque 5, até ter né? alta da oncologia Exato, são 5 anos. Exato. Então, assim, vocês... É uma pergunta, assim, o tratamento em si, normalmente ele dura quanto tempo? Diagnosticou hoje, até finalizar o tratamento. Coloca aí uns 6, 7 anos. Porque o primeiro tratamento, na verdade, faz químio, rádio, em alguns casos, né? A cirurgia propriamente dita oncológica. E depois ele vai programar se tem receptor ou não para esses anti-hormônios que eu falei para vocês. Sim. São tamoxifeno, anastrozol, Sim. alguns outros, né? E este bloqueador de receptor de estrógeno, elas têm que tomar durante 5 anos. Né? Então, você coloca aí todo o tratamento, demora uns 6, 7 anos. 6, 7 anos, né? Tá. Então, assim, tem N casos, né? Casos, assim, igual eu estava falando do documentário que eu fiz. Então, são casos de sucesso, porque elas estão ali, depois de anos, contando a história delas. Sim. Justamente para reverberar que isso pode acontecer com várias. Né? E que tem caminho, que né? tem pra não caminho, desanimar, exatamente. Né? A pessoa saber que... No começo, quando eu falo que são por volta de 2 anos, a pessoa fala assim, falei, gente, vai ser mais rápido que o tratamento oncológico de vocês. Sim. Que eles só vão te dar a carta de alforria depois de 5 anos. Então, assim, vale a pena. Porque, assim, o que você recupera, né? Tem uma que a gente acabou de passar no meu Instagram, que ela falou assim, nossa, você não sabe o que é olhar para baixo. Porque imagina, ela chega sem nada de um lado e com mama do outro. Eu olhar pra baixo, eu sei que um lado não é mama. Mas de sutiã ninguém nem sabe. De biquíni ninguém nem sabe. Eu olhar pra baixo e ver que tem 2 volumes aqui. Entendeu? Então, assim, a autoestima que eu recuperei, a mulher melhora em todos os setores. Setor pessoal, setor profissional, entendeu? Tudo. Academia. E depois que reconstrói, assim, isso é curiosidade, por exemplo, no biquíni, é quase que imperceptível. Quase que imperceptível, Vinícius. Quase que imperceptível. Que legal. É claro que o pré-operatório, né, Sim. quem chegou pra mim, né, como que ela né, é muito importante. Sim, né? Então, igual eu sim. falei, estar dentro do peso, como que é a mama contralateral, mas de qualquer forma, muitas, eu costumo dizer o seguinte, às vezes ela chega pra mim e fala assim, nossa, doutora, a minha mama, ela ficou melhor do que antes do câncer. Por quê? Porque você mexe na outra também. Sim, você então, deixa, se ajusta, né? Sim. Hoje mesmo eu dei alta pra uma, que ela fez o quê? Ela tinha gigantomastia. Gigante. Gigante, uma senhora. Uhum. O que é gigante? Gigante imagina uma mama gigantesca. Gigante. Por isso que a gente classifica como gigantomastia. E ela fez uma quadrantectomia há uns 7 anos. Né? Então, assim, uma mama tá menor, mas ainda gigante. Ainda é grande. Ainda é grande. E a outra gigantesca. Então, a gente fez o quê? Uma mamoplastia redutora dos 2 lados. Reduzir as duas. Entendi. Saiu 2 quilos no total. Saíram 2 quilos no total. Parece pouco, mas Nossa. são 2 saquinhos de arroz, né? Nossa. Entendeu? Ela, radiante. Eu falei assim, nossa, era um sonho. Imagina, levou a vida inteira aquilo. Ainda tem um diagnóstico de câncer. Né? Então, assim, ela falou assim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Entendeu? Sim. Não, mas Eu achei que eu fosse morrer assim. Né? A minha irmã, recentemente, ela fez uma cirurgia. Ela tinha colocado silicone, teve 2 filhos. E aí ficou muito grande, ela estava desconfortável, e assim, roupa, tudo, né? Era um negócio. E aí ela tirou, né? E reduziu bastante. Fez a cirurgia e, nossa senhora, ela pensa uma pessoa feliz, ela vende a cirurgia para as pessoas. Por isso que eu tô falando abertamente, porque ela chega para as pessoas e fala, assim, amigas que também estão passando pela situação, porque teve um lance, né, da mulherada colocar o silicone, né, e aí coloca num tamanho, aí tem filho e tal, Sim, e aí muda, cresce. É outra fase da vida também, são outras prioridades. Exato, entendeu? E aí, nossa senhora, e você falando disso, eu lembrei na hora, né, dessa uma que reduziu, né, que você falou. Então ela deve ter sentido também muito melhor, né? Muito melhor, qualidade de vida. Sim. Tipo, ela chegou pra mim e falou assim, olha aqui, ó, tudo marcado. Peso, que né? aquilo ali é um, sutiã imagina, um guindaste quase, nossa. né? E tem casos também de tristeza, né? Pacientes que, por exemplo, eu não consegui terminar a reconstrução. Por quê? Porque o câncer voltou. Né? Por quê? Porque a gente não espera, tipo, os 5 anos para poder dar início. Tá de alta, não aconteceu nada. Por quê? Porque assim, poxa, você também deixar paciente 5 anos
sem nada, né? Tipo, eu acho que é meio... é muito mutilante, né? Sim. Então, na verdade, depois que ela finalizou o tratamento, não que ela teve alta, a gente começa. Tem casos que, infelizmente, voltam e a gente não consegue finalizar. Né? Então, tem as histórias... Graças a Deus, a maior parte é feliz, né? Feliz. Então, vão de alta e tocam a vida. Mas tem alguns casos aí que, infelizmente, a gente perde no caminho, né? Sim. Faz parte, né? Faz parte. Doutora, nós já estamos chegando aí nos finalmente. Você vê, a gente falou, já deu uns 40 e poucos minutos já. E daria pra gente alongar muito mais, porque eu acho que é um tema, como você disse, né, que tem um tabu muito grande, mas eu acho que é muito importante. Nós aqui da G1, a gente sempre, todo outubro, a gente tenta de alguma forma lembrar, e como eu estava falando para você no começo da nossa conversa aí, pré-podcast, a gente queria esse ano fazer alguma coisa com um cunho mais informativo, né? A turma do Marte com certeza vai fazer alguns cortes bem legais aí pra gente soltar da importância. E eu queria aproveitar, né, já te agradecer por ter disponibilizado seu tempo. Eu imagino a correria que nós estamos aqui num sábado à tarde gravando, né, com o time de marketing aqui também. Agradecer o time aí também pela disposição de vir aqui gravar num sábado à tarde. E pedir, então, doutora, para que a senhora olhe naquela câmera ali e dê um recado aí para as mulheres e para os homens, né? Com relação ao câncer de mama, para deixar aí, como para finalizar o nosso podcast de hoje, nosso podcast especial aí do Outubro Rosa. Por favor, doutora. Bom, então, primeiramente, agradecer o espaço, né? Para mim é um imenso prazer, não tem problema. Eu falaria todos os dias sobre a minha especialidade, que eu amo, que é cirurgia plástica, e câncer de mama, que eu faço há bastante tempo, né? Sim. Então, para mim é um imenso prazer. Eu falei quinta-feira, lá em Maringá, uma associação feminina de lá, me convidou. Então, assim, para mim é um imenso prazer. O que eu deixo de mensagem é o seguinte: primeiro, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, assim, é claro que se tiver o diagnóstico já, obviamente, procurar aqueles profissionais que eu falei, ou mastologista para homem e mulher, né, que é o ginecologista especialista em mama, ou ginecologista de confiança da mulher em caso de suspeita. Então, assim, o medo, ele faz parte da vida, né? O que na verdade, nos controla, não deixa a gente fazer menos besteira na vida, é o medo. Por quê? Porque o medo nos limita a fazer muita bobagem, né? Só que assim, a gente não pode ter o quê? Pânico. Porque o pânico nos congela. Então, por mais que a palavra câncer seja um tabu, eu acho que é o seguinte, a gente está aqui para lutar, né? Se você recuar e não procurar, né, um atendimento, na verdade a gente vai perder para o câncer. E o objetivo nosso é viver. O câncer quer viver, mas a gente tem que querer mais, né? Então, assim, a prevenção é o melhor remédio. Então, a palpação, ela faz parte da vida, do autoconhecimento, que seja para homens ou seja para mulheres, né? Previnam-se, né? E, claro, achando alguma coisa suspeita, procurem precocemente um especialista. Maravilha. Muito obrigado, doutora. Imagina. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Até a próxima.